Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 1º de junho. Vamos lá meditar na Palavra de Deus. O título da lição de hoje fala sobre graça para a obediência. Entendemos que Cristo, deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Pela sua graça, nós não temos mérito nenhum, Os méritos estão em Cristo Jesus. Pelos méritos dele, somos justificados pela sua graça. Nós obtemos a salvação em Cristo Jesus, para que possamos ser obedientes, aos preceitos, aos ensinamentos, aos mandamentos de Deus. Termos a fé em Jesus e testemunho de Jesus. Essa graça aí vai nos conduzir aí à obediência. A graça que Deus deu para mim, para você e para toda a humanidade, não é isso? Lá em Apocalipse 17, ele fala de uma mulher vestida de escarlate e púrpura, montada sobre uma besta escarlate. Passou de mão em mão sua taça de vinho, embebedou o mundo com falsas doutrinas da Babilônia. E a gente, ao falar aí desse vinho de Babilônia, a escritora Ellen White, lá no seu livro Maranata, O Senhor Vem, página 163, ela fala o seguinte: qual é esse vinho? São as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, as doutrinas de homens, as tradições humanas, Esse que é o vinho que está embebedando aí milhões de pessoas, Então ela vem falando, ela tem dado ao mundo, esse falso sistema religioso aí, descrito aí como Babilônia, um falso sistema religioso. Então ela vem dado aí ao mundo um falso sábado, em lugar do sábado, lá do 4º mandamento, existente lá, relatado lá na Bíblia, em Êxodo 20, e tem repetido a falsidade que Satanás proferiu aos nossos primeiros pais, lá Eva, no Éden, a imortalidade natural da alma. Esses ensinamentos aí, errôneos, têm enganado milhões. Como resultado, Deus faz o seu povo, ainda arraigado aí no erro, um último apelo. Esse apelo está em Apocalipse, capítulo 18, verso 4 e 5, ele diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então aqui o apelo de Deus é para que o povo saia, desse sistema aí religioso que não está seguindo os preceitos, os mandamentos de Deus, não tem a fé e o testemunho de Jesus, mas ele dita regras, normas, decretos, para que tradições aí humanas, falsas doutrinas, para que possa enganar milhões de pessoas. E quem está por trás desse sistema religioso? O próprio Satanás, o próprio inimigo. Então, o apelo que Apocalipse 18, verso 4 diz, é para que o seu povo, povo de Deus, aqueles que são fiéis a eles, verdadeiros adoradores, saiam, desse sistema religioso aí. E nós sabemos que lá em Atos 17, verso 30, diz que Deus perdoa aí o tempo da ignorância, ou seja, a verdade que ainda não foi alcançada, por aquela pessoa, por aquele jovem, por aquela mulher. Deus perdoa esse tempo de ignorância aí. Ele sabe que a pessoa ainda não sabe da verdade, mas a partir do momento que você sabe da verdade, Deus vai te cobrar essa verdade, não é isso? E ele fala também que, lá em João 10,16, ele fala que existem aí ovelhas em outros apriscos. Então nós temos aí pessoas fiéis, adoradores do Senhor, em várias outras religiões, igrejas aí, espalhadas nesse mundão aí, E Deus está fazendo um apelo justamente para esses adoradores fiéis que estão aí vivendo, na ignorância,
não sabendo efetivamente da verdade, e por isso pensam que estão seguindo, né, a coisa certa. Então, Deus faz esse apelo para essas ovelhas, né, que estão em outros apriscos, para que elas saiam, né, desse sistema religioso aí que efetivamente não segue os mandamentos de Jesus, né, na sua palavra, não tem a fé e o testemunho em Jesus, não é isso? Então, esse apelo aí são para as pessoas, para o povo de Deus, né, que se encontra em religiões que rebaixaram aí os ensinos bíblicos, né, e não entendem as verdades das Escrituras. Então, o apelo de Deus, que está lá em Apocalipse 18, verso 4 e 5, são para esse povo, o povo de Deus, que está espalhado, as suas ovelhas que estão espalhadas em vários apriscos aí, não é isso? Bom, a lição pede para a gente ler também, meditar na palavra de Deus em 1 João 3, verso 4 e Romanos 14, verso 23, né? O que a Bíblia ensina, o que é pecado, né? Pecado nós já sabemos, como vem falando lá em 1 João 3, verso 4, ele diz que o pecado é a transgressão da lei. E lá em Efésios 2, verso 8 e 9, ou melhor, lá em Romanos 14, verso 23, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Como é que esses versos aí eles se harmonizam, né? Então nós vimos aí que o pecado é a transgressão da lei, como nós vimos aí em 1 João 3, 4, e a única maneira de obedecer à lei é pela fé e no poder de Cristo. E a fé é um dom de Deus, quando vem relatado em Efésios 2, verso 8 e 9. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? Então, somos frágeis, vacilantes e pecaminosos. Quando aceitamos Cristo pela fé, sua graça faz a expiação do nosso passado e nos capacita no presente. Ele nos dá a graça e apostolado para a obediência, como diz lá em Romanos 1, verso 5. O apelo do céu ao seu povo é que está em igrejas que não respeitam a lei divina e saiam dela para a fé, ou seja, aqueles que estão em outros apriscos. Deus faz um apelo para que eles possam seguir a verdade contida na palavra de Deus, né? Os seus ensinamentos, seus preceitos, seus mandamentos, tenham fé e o testemunho de Jesus, saiam dela. Esse é o apelo que Deus faz ao povo, esse apelo de eles guardarem aí o sábado, né? E abandonem as tentativas humanas aí, egocêntricas, né? de obediência e vivam de forma piedosa pela fé na graça de Cristo, que nos livre aí da condenação do pecado, né? E do seu domínio, não é isso? Assim como a fidelidade de Israel à lei, né? Lá em Deuteronômio 4, verso 6, teria sido uma testemunha ao mundo, nossa fidelidade pode ser testemunha poderosa e ajudar a guiar pessoas para fora da Babilônia, para fora desse sistema religioso. Que você e eu possamos aceitar esse apelo aí que o próprio Deus faz ao seu povo, para que possamos seguir os seus mandamentos, os preceitos e mandamentos de Jesus, relatados lá em Êxodo 20, né? Temos a fé e o testemunho de Jesus. Que Deus ajude você e a mim, e a cada um de nós, a efetivamente seguir a verdade contida na palavra de Deus. Esse é meu desejo, minha oração. Tenha uma quinta-feira abençoada. Amém.